Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 11 de outubro de 2025. O que explica a rivalidade entre irmãos da infância à vida adulta? Parte 3. Rosiane conta que, quando era criança, enfrentava muitos conflitos com seus irmãos que são gêmeos, quase 3 anos mais jovens que ela. Eles eram uma grande dupla, funcionavam como uma equipe, e eram sempre 2 contra uma, relembra Rosiane, que hoje tem 46 anos de idade, é mãe e mora em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Parte desses conflitos permanece até hoje, segundo ela, e às vezes parece que nada mudou desde a infância. Somos muito diferentes. Parece que vivemos em mundos diferentes e acho que isso é a causa de parte dos problemas que tenho agora com meus 2 filhos. Rosiane tem um filho de 16 anos e uma filha de 14, que não se dão bem desde que estavam na creche. Ela conta que as brigas são cansativas. Há muito tempo evitamos fazer muitas coisas juntos em família porque não queremos ouvi-los brigando. Não conseguimos ficar sentados à mesa de jantar por 10 minutos sem que eles comecem a brigar. Um está sempre vigiando o outro, comentando e provocando o outro. É claro que irmãos brigam. Quase todas as pessoas que têm irmãos sabem que algum tipo de rivalidade é comum. As crianças têm muito menos capacidade que os adultos de refletir sobre o que os está incomodando ou de reprimir os seus impulsos. Por isso, eles brigam muito, como todos sabemos, segundo o Dr. Raymond Hard, cofundador do Centro de Saúde Mental Riviera-Mind, em Nova York, nos EUA. Em muitas famílias, as disputas entre os irmãos são educativas. Elas ensinam às crianças como lidar com os conflitos e como melhorar sua interação com os demais. Em alguns casos, a rivalidade diminui na idade adulta e se torna apenas motivo de risadas nas festas familiares. Mas, em outros casos, a rivalidade permanece. Uma pesquisa com 2.000 adultos no Reino Unido, realizada pela empresa de pesquisas Onepal como parte de uma campanha publicitária da série de TV Succession, na qual um irmão tenta prejudicar o outro todo o tempo, concluiu que mais da metade dos participantes ainda se sentem competindo com seus irmãos. Segundo a pesquisa, 51% desses adultos relataram que sua relação competitiva com os irmãos é permanente e que eles competem em tudo, desde a compra de casas até quem vai receber as reuniões de família. Alguns especialistas concordam que realmente esses conflitos se arrastam ao longo da vida. A rivalidade entre os irmãos pode não ser surpreendente durante a infância. Mas muitos como Rosiane ainda sentem o conflito, mesmo muito tempo depois de se mudarem da casa dos pais. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Adolescência e Vida, esclarece: às vezes, a afetividade como a animosidade são detectadas desde o período da gestação, predispondo os pais à aceitação ou à rejeição do ser em formação, que lhes ouvem as expressões de carinho ou lhes sentem as vibrações inamistosas, que se irão converter em conflitos psicológicos na infância e na adolescência, gerando distúrbios para toda a existência por vindoura. Renasce-se, portanto, no lar, na família de que se tem necessidade, e nem sempre naquela que se gostaria ou que se merece, a fim de progredir e limar as imperfeições com o burio da fraternidade que a convivência propicia e dignifica. Em razão disso, o adolescente experimenta na família esses choques emocionais ou se sente atraído pelas vibrações positivas, de acordo com os vínculos anteriores que mantém com o grupo no qual se encontra comprometido. Essa aceitação ou repulsão irá afetar de maneira muito significativa o seu comportamento atual, exigindo, quando negativa, terapia especializada e grande esforço do paciente, a fim de ajustar-se à sociedade, que lhe parecerá sempre um reflexo do que viveu no ninho doméstico. A família equilibrada, isto é,
estruturada com respeito e amor, é fundamental para uma sociedade justa e feliz. No entanto, a família começa quando os parceiros se resolvem unir sexualmente, amparados ou não pelo beneplácito das leis que regem as nações, respeitando-se mutuamente e compreendendo que, a partir do momento em que nascem os filhos, uma grande, profunda e significativa modificação se deverá dar na estrutura do relacionamento, que agora terá como meta a harmonia e felicidade do grupo, longe do egoísmo e do interesse imediatista de cada qual. Infelizmente, não é o que ocorre, e disso resulta uma sociedade juvenil desorganizada, revoltada, agressiva, desinteressada, cínica ou depressiva, deambulando pelos rumos torpes das drogas, da violência, do crime, do desvario sexual. Os pais devem unir-se, mesmo quando em dificuldade no relacionamento pessoal, a fim de oferecerem segurança psicológica e física à progenie. Essa tarefa desafiadora é de grande valia para o conjunto social, mas não tem sido exercida com a elevação que exige, em razão da imaturidade dos indivíduos que se buscam para os prazeres, nos quais há uma predominância marcante de egoísmo, com altas doses de insensatez, desamor e apatia de um pelo outro ser com quem vive, quando as ocorrências não lhes parecem agradáveis ou interessantes. Os divórcios e separações, legais ou não, enxameiam, multiplicam-se em altas estatísticas de indiferença pela família, produzindo as tristes gerações dos órfãos de pais vivos e desinteressados, agravando a economia moral da sociedade, que lhe sofre o dano do desequilíbrio crescente. O adolescente, em um lar desajustado, naturalmente experimenta as consequências nefastas dos fenômenos de agressividade e luta que ali têm lugar, escondendo as próprias emoções ou dando-lhes largas nos vícios, a fim de sobreviver, carregado de amargura e asfixiado pelo desamor. Apesar dessa situação, cabe ao adolescente em formação da personalidade, compreender a conjuntura na qual se encontra localizado, aceitando o desafio e compadecendo-se dos genitores e demais familiares envolvidos na luta infeliz, como sendo seres enfermos, que estão longe da cura ou se negam à terapia da transformação moral. É, sem dúvida, o mais pesado desafio que enfrenta o jovem, pagar esse elevado ônus, que é entender aqueles que deveriam fazê-lo, ajudar aqueles que, mais velhos e, portanto, mais experientes, tinham por tarefa compreendê-lo e orientá-lo. O lar é o grande formador do caráter do educando. Muitas vezes, no entanto, lares infelizes, nos quais as pugnas por nonadas se fazem cruentas e constantes, não chegam a perturbar adolescentes equilibrados, porque são espíritos saudáveis e ali se encontram para resgatar, mas também para educar os pais, servir de exemplo para os irmãos e demais familiares. Não seja, pois, de estranhar, os exemplos históricos de homens e mulheres notáveis que nasceram em lares modestos, em meios agressivos, em famílias degeneradas, e superaram os limites, as dificuldades impostas, conseguindo atingir as metas para as quais reencarnaram. Quando o espírito de dignidade humana viger nos adultos, que se facultarão amadurecer emocionalmente antes de assumirem os compromissos da progenitura, haverá uma mudança radical nas paisagens da família, iniciando-se a época da verdadeira fraternidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de outubro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.